Paz e graça, irmãos, parte 2 de bonecas e bichinhos ao fogo. Lavai-vos, purificai-vos. Agora que estamos na reta final, no caminho estreito, ficando cada vez mais estreito, né? Algumas pessoas estão ficando incomodadas e até enraivecidas, né? Na segunda metade aqui desse vídeo eu vou mostrar a minha filha falando como foi para ela a experiência. Mas antes, algumas dúvidas que surgiram sobre, né, que Ellen White parece que consentiu em dar boneca ou devolver uma boneca para a neta, e como Ellen White não condenou e não falou nada ali contra, então pode. Vamos ler esses dois textos, olha só. Você poderia, por favor, ver se há alguma caixa em Oakland? Suponho que sim, pois não está aqui a boneca que consertamos para ela, a neta de Ellen White. E o outro texto, as crianças ficaram muito contentes ao ver Rosetta, que fez bonecas para elas. E ficaram felizes em ver Willie. Levei-as à gráfica para um trabalho de impressão que agradou muito. Ellen White, então, devolvendo, consentindo. E como ela não repreendeu na hora, então pode, né? Eu vou ler aqui um texto de Mateus, capítulo 14, verso 19. Uma situação parecida. Jesus ordenou à multidão que se assentasse sobre a relva e tomou 5 pães e 2 peixes e, erguendo os olhos ao céu, posição de oração, os abençoou e partiu os pães e os deu aos discípulos. Então, se Jesus deu peixe, certamente podemos comer peixe hoje. Se Deus deu codornizes, se Deus deu um rei para Israel, né? Então é sua vontade. Se Moisés permitiu dar a carta de divórcio, você percebe que nos tempos de Jesus, as pessoas, a sua igreja, os seus líderes tinham essa dúvida. Será que pode divorciar ou não? Porque eles pegavam um caso em que Deus tolerou pela dureza do seu coração, Deus não falou tudo, né? Porque não estavam prontos. Então pode, quer dizer que, né? Isso agrada a carne. Agora, fidelidade matrimonial, como é que era desde o princípio? Nós vamos restaurar as veredas, as brechas. Essa é a ideia. Renovar a aliança pela graça de Deus, pela justiça de Cristo. Tudo que Jeová falou, faremos. Mas Ele tem que nos ajudar. O vento tem que bater na vela. Deixemos de remar com as nossas forças e confiemos em sua justiça. Porém, nós temos que colaborar com Deus. Anulamos, pois, pela fé a lei? Não, a lei é santa, justa e boa. Tá? Inclusive o segundo mandamento. A controvérsia sempre foi sobre a lei de Deus. Então, você percebe reações abruptas assim, violentas? Já né? Será que Satanás fica feliz em que nós façamos reformas? Certamente que não. Então, será que existe uma sinagoga de Satanás, pessoas que se dizem adventistas e não são, mas mentem? Isso pode acontecer em nossos dias? Será que vai acontecer em nossos dias? Né? Que Deus nos dê o colírio para enxergarmos o que diz a palavra de Deus e o seu mandamento, para que vejamos a profundidade, não só a aparência. Só se for um bezerro de ouro, um ídolo, se eu me adorar em frente, aí não, mas o resto pode. Né? Jacó, com a sua família, por muito tempo tolerou ídolos. Né? Rebeca escondeu ali as estatuetas e brincos também aparece ali não condenando. Mas chegou o tempo de Betel, olha só. Gênesis 35, depois disse Deus a Jacó, levanta-te, sobe a Betel e habita ali. Esse levanta-te tem a conotação de que, né? Erga-se, desperta, sacode o pó, sobe a Betel e habita ali. Faze um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da face de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam, lançai fora os deuses estranhos. Gente, Jacó dizendo à sua família e pessoas que estavam com ele, tinha deuses estranhos até lá? Lançai fora os deuses estranhos que há no meio de vós, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos, levanta-te, resplandece. Né? Reconsagração. Por um tempo estavam consentindo em ter imagens, né? Não viam como tão grave, mas Deus disse, desperta,
levanta-te. E eles levantaram e enterraram. Subamos a Betel, entregaram, pois, a Jacó todos os deuses estranhos que tinham em suas mãos e todos os seus brincos que pendiam de suas orelhas. E Jacó os escondeu debaixo do carvalho que está junto a Siquém. Então partiram e o terror de Deus sobreveio às cidades que lhe estavam ao redor. Você percebe, então, isso aqui é uma miniatura, é uma tipologia do alto clamor, esse terror nas nações. O poder de Deus com eles, quando eles fizeram, a purificação, cumprindo preceito à risca. Tu ordenaste os teus preceitos para que os cumpramos à risca, minuciosamente, diz o salmista. Então, queridos, aferremos-nos ao que está escrito. Assim diz o Senhor. Tá? Livramo-nos. Realmente, se é tão difícil se livrar de bonecas e brinquedos, será que tem alguma coisa a mais aí? Algum apego? Se é uma coisa tão pequena, então por que é tão difícil se livrar disso? Avancemos, o noivo está chegando. Larguemos tudo que nos assedia, o pecado, e corramos essa carreira, o caminho estreito, largando para fora tudo que não nos aproxima de Deus. Amém? Deus seja louvado. E agora o testemunho da nossa filha Daniela, para dizer como foi para ela essa experiência. Olá, a paz do Senhor Jesus esteja com vocês. Hoje nós estamos aqui, a Daniela e eu, para podermos compartilhar o nosso testemunho, não é, Daniela? Sim. Essa semana, meu painho chegou uma visita e a gente lembrou, que lá em Êxodo 20, versinho 4, diz: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Então, a gente deixou bonecas, bichinhos de pelúcia, e foi uma prova igual a Abraão, com Isaac, que Abraão amava mais a Deus do que seu filho. E uma prova que eu amo mais a Deus do que minha dedezinha, minha ovelha de pelúcia e minhas bonecas. Queimar bichinhos de pelúcia, bonecas também não. Já agora, Musali, minha gata, pode ter, porque não é imagem de escultura, é vivo. Paloma, minha égua. E os meus peixinhos, que eu também tenho. Isso o Senhor deixa, porque isso não é imagem de escultura. E aí, o que vocês fizeram? Descartaram, né? Queimamos elas, porque outro versinho também da Bíblia do Senhor diz que devemos queimar as imagens de escultura. Os anátemas, né? Isso. Está bem. E agora, o que o Senhor Deus está te dando de presente? Uma irmãzinha. É? Uma irmãzinha? Ah, essa é a surpresa que nossa família tem para poder comunicar para vocês. Agora a Daniela vai ganhar uma irmã e com essa irmã você vai poder brincar com ela, né? Cuidar dela. Pois é, sabe, irmãos, eu tenho uma experiência. Cada um tem sua experiência com Deus. Não devemos criticar um ao outro, né? Então, o que aconteceu? Eu estava lendo Levíticos 15 e ali eu fiquei bastante incomodada e pensei, não vou ler correndo a Bíblia só para dizer, uhul, terminei meu ano bíblico. Não faz sentido, não é verdade? Então, a Bíblia é a palavra do Senhor. E ali lendo Levíticos 15 eu encontrei sobre a purificação da mulher e falei, Daniel, mas como vamos fazer isso em 2023? Como será que Deus gostaria? Tem coisas em Levíticos, certos mandamentos, estatutos, juízos, que eles são diretamente relacionados com sacrifícios, com ovelhas, e isso o Senhor Jesus já foi a nossa ovelha, já fez, já cumpriu.
Mas existem outros pontos que a gente vê que não foi abolido na cruz. Jesus disse, eu vim cumprir a lei, não vim abrogar, né? Sim. Então eu lendo e falei, Daniel, e o Daniel, o Senhor vai te ajudar a entender. E eu fiquei 3 dias pensando e veio então uma família, um casal aqui em casa nos visitar e eu estava ali com a mulher, a amiga, e ela me perguntou, Betsy, o que o Senhor está te ensinando? Aí eu pensei, falo, não falo, será que vai entender? Aí eu falei, olha, eu estou estudando, ainda não sei o que o Senhor espera exatamente, como que eu posso obedecer, mas é Levíticos 15, sobre a purificação da mulher. Aí ela disse assim, olha, eu também já cumpro essa ordenança. E eu, é sério? É mesmo? E como você faz? Então ela me explicou. E não é difícil, não é um fardo, é simples. Quando a mulher está em seu período menstrual, ela não vai sair sentando em qualquer lugar. Então, separei uma cadeira para mim. Depois, ela também não vai ficar deitando em qualquer lugar, porque a Bíblia fala, não é uma invenção humana. É a Bíblia que fala. Então, ela foi embora e eu pensei, ok, penso que já vou começar. Senti minhas pernas frágeis, eu pensei, Daniel, já vou começar hoje mesmo. E tem mais um ponto que eu não estava esquecendo, que é as outras pessoas não vão ficar tocando na mulher quando ela está nesse período, mas ela pode cuidar dos afazeres, ela pode fazer o almoço, ou seja, não vai atrapalhar em nada no andamento da casa, certo? Não vamos além do que está escrito. Então eu me organizei, coloquei um colchonete a mais na cama, pensei, agora eu tal, me organizei, e aí eu sonhei. Eu sonhei que a porta do lado de fora, Satanás batia muito forte, me chamava, Betsy, assim, gritava. E do lado de dentro, onde eu estava, veio alguém por trás e me abraçou, vindo assim de Deus, né? E falou, Betsy, quem está batendo a porta tão forte, querendo entrar, é Satanás, mas ele não tem permissão de entrar na sua casa. Ele não vai entrar. E olha, agora que você colocou o coração para observar essa ordenança da purificação, você vai receber uma bênção espiritual que você tanto almejou. E eu acordei. Acordei sentindo uma paz fora do normal, fora do comum. Passei o dia com aquela paz e justo, né? Então eu cumpri aqueles dias de purificação, que inclusive eu pensei, não, se eu vou receber uma bênção, já vou começar também a arrumar toda a casa. Por que eu ressalto isso? Porque antes de eu começar a usar o véu, que é um outro tema, já contei meu testemunho, eu tinha dores terríveis, insuportáveis. E depois, então, já comecei a não sofrer mais. Então eu pensei, ok, vou fazer uma faxina na casa. Cada dia eu ia para um cômodo e arrumava gaveta, armários, tudo, imagina. Jamais eu faria isso nas épocas anteriores da minha vida. E o Senhor me ajudou, eu pensei, eu vou arrumar, porque, imagino eu, né? Vou receber essa bênção já. Aí quando deu os 7 dias, acabou os dias da purificação, a Dani tem um sonho. Você quer contar, Dani? Uhum. Pode contar. Eu sonhei que eu tinha, na verdade, 2 sonhos seguidos. O primeiro, assim, né, bem juntinho, assim, um após o outro. O primeiro foi que meu avô já morreu, né? Meu avô José, um dos meus avós. E eu tava ali, ele tinha morrido há 3 dias no sonho.
E depois de 3 dias que ele morreu, né? Nesse dia, eu fui lá visitar a sepultura dele pra ficar ali por perto, pra lembrar e ficar ali. Ver, né? Se já tinha alguma coisa diferente. E quando eu cheguei lá, meu avô tava assim, em pé ali, ressuscitado, assim. Em pé ali. Aí eu achei estranho, não, mas meu avô morreu, ele não é pra ele ter ressuscitado, ele só vai ressuscitar na volta de Jesus. Aí eu pensei, não, mas não é meu avô, ele vai ser Satanás. E o que eu fiz? Eu falei, pelo amor de Deus, você é Satanás, vai embora, porque eu sei que você não é o meu avô. Aí nisso tinha, né, uma escada em cima que levava assim para um andar de cima e aí ele subiu essa escada, chegou no andar de cima, que era meio curta essa escada, e lá tinha assim uma porta aberta e um fundo assim, a varandinha assim, e livre, né? Sem vidro, assim, livre. Então ele andou até essa varandinha e sumiu assim. Voou e sumiu daquela varandinha. Você chegou a falar um versinho, porque está escrito, porque os vivos sabem. Isso, eu falei esse versinho. Qual versinho? Repete para eles. Mas os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. E mandou ele embora, né? Em nome de Jesus. E aí o outro foi que eu estava ali na minha cama, assim, meio acordada, tipo, conversando com algumas amigas. E eu pensando assim, que em qualquer momento eu tinha que sair dali, porque alguém ia me chamar, né? E aí até que Deus me chamou, assim, que, né, chegou o momento que eu tava esperando, assim, que já tava meio que chamando, eu tava quase indo, mas aí chamou de fato. E aí eu saí então, e aí foi ali em frente de casa, numa coluna que a gente tem ali. E Deus, Jesus, né, ele ia escrevendo com o dedo, assim, letras de fogo. E, na verdade, eu acho que era o pai que ia escrevendo e ia aparecendo, assim. Tava escrito, assim, né, um texto na coluna, letras de fogo lindas, assim, bem brilhantes. E Jesus ia lendo comigo. Ele colocava o dedo e ia lendo, assim, sabe? Ia lendo, palavra por palavra, junto comigo. E em frente, no gramado, tinham várias pessoas ali sentadas, ouvindo o que eu e Jesus estávamos falando. Isso, Jesus falou. Vamos ler comigo, Daniela? Isso. Vamos lendo para as pessoas ouvirem a minha palavra. Quando a Daniela me contou, eu fiquei tão feliz. Eu pensei, glória a Deus, a minha filha começou a ter suas experiências com Jesus, com Deus. Então eu fiquei muito feliz. Para mim já bastou. Pensei, ótimo, essa é a bênção. Uma mãe, que bênção maior para uma mãe e um pai saber que seus filhos estão tendo o seu relacionamento com Deus, né? Ok, mas não acabou por aí a bênção. A luz. Quando foi... Só um pouquinho, querido. Lembrando que a luz, ela é progressiva, ela não é de repente você sabe de tudo. Assim, já começa... Já de repente vem tudo na mesma semana, ou na mesma noite, já Deus já mostra tudo e faz entender e tudo, assim não. Sim, Jesus falou para os seus discípulos, olha, eu tenho muito que vos dizer. Sim, né? Mas não é tudo de uma vez, vai sendo aos poucos. Vai sendo cada dia um pouquinho de uma coisa, né? Dia a dia vai aumentando até a gente ficar como Deus nos quer. Isso, e o que ele fala para a igreja de Laodiceia, né? A igreja de Laodiceia fala, não, eu já sei de tudo, rico sou, de nada tenho falta, não preciso de saber mais do que a gente já sabe. Mas o que fala ali? Um dos pontinhos que
que Jesus fala para a igreja de Laodiceia? Compre de mim o quê? Para pingar. Colírio para pingar no olho, para vocês lerem a Bíblia entendendo bem, vendo bem o que está escrito ali. Isso, e o Senhor Deus então começou a dar esse presente para nós. E então, só terminando, eu fiquei esperando o próximo mês para também fazer continuar a questão da purificação, mas nada. Foram se passando os dias, nada, e estava atrasada, e até que eu pensei, não, melhor fazer um teste, né? E aí eu vi então que estou grávida. Nesse momento estou grávida de 18 semanas, para a glória de Deus. 5 meses, né? Dá uns 4 meses para 5, né? E é uma menina, para a glória de Deus. Então, o que nós vemos com isso? Que quando a gente obedece ao Senhor, é automático que as bênçãos vêm. E ali diz que Ele mostra a bênção e a maldição. Aquele que obedece ao que está escrito em sua lei, incluindo o que está em Êxodo 20, incluindo o que está em Levíticos, ou seja, tudo que sai da boca de Deus. Se nós obedecermos, nós seremos abençoados. E o Senhor achou por bem abençoar e confirmar uma vez mais que este estatuto, esta ordenança que está em Levíticos, quer queira ou não aceitar, o Senhor me abençoou, não só a mim, mas a Dani, ao papai da Dani, o Daniel, meu esposo, e agora a Daniela não tem apenas as bonecas que ela entendeu que ela ama mais a Deus, né? Mas ela vai ter uma bonequinha de verdade. Então, que o Senhor Deus possa abençoar a todos nós. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia em milhares aos que me amam e guardam os meus mandamentos.